E aí galera, beleza? Estamos começando mais um Papo de Casa, ou melhor, o nosso último Papo de Casa dessa primeira temporada. Já foram mais de 3 meses de programa, com diversos entrevistados, várias personalidades. Tivemos William Vac, Padre Antônio Maria, Pagode da Ofensa, dentre outros. E hoje, para encerrar com chave de ouro, eu converso com um jornalista, narrador esportivo com passagens pela TV Globo e hoje pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação. Hoje estou aqui em Campinas para bater um papo com Claudemir de Oliveira Andrade. Oliveira Andrade, satisfação, obrigado por ter aceito o nosso convite. Satisfação é minha. Oliveira, você... Os últimos serão os primeiros, né? Fechando com chave de ouro esse nosso Papo de Casa dessa última temporada, dessa primeira temporada, esse último programa. Oliveira, você quanto tempo já de carreira? Olha, se contar o meu tempo de rádio em Campinas, né, que eu comecei em Campinas em 1968. Eu debutei no rádio aqui em 68, então já estou aí batendo em 50 anos de profissão, né? 50 anos. Somando rádio e televisão, mas o meu período maior mesmo na profissão foi na televisão a partir de 79, 80, quando a gente inaugurou a TV Campinas, hoje é PTV, depois a TV Ribeirão, hoje também é PTV de Ribeirão, e a partir dali eu só fiquei fora da televisão quando eu saí da TV Record, em 2009, se não me falha a memória. Eu fiquei 2 anos fora e voltei. Eu saí em 2010, voltei em 2012 no canal Band Esportes para fazer a Olimpíada de Londres. Foi o único período que eu fiquei afastado da televisão, porque a partir de 79 na IPTV, eu fui até 85 na IPTV, dali fui para a TV Globo. Fiquei 13 anos na Globo, depois fiquei 2 anos na Bandeirantes, 9 na TV Record. A gente vai querer saber um pouquinho da passagem de cada emissora, mas antes, você é natural aqui mesmo de Campinas? Sim. Como é que foi a sua infância e a sua adolescência aqui em Campinas? Foi ótima, né? Foi ótima. Campinas era uma cidade espetacular, né? Hoje, como toda cidade que cresce sem planejamento, Campinas enfrenta seríssimos problemas em todos os aspectos, né? Principalmente violência. Mas no meu tempo de criança, depois adolescente, eu ainda curti uma cidade espetacular. A gente saía para um baile de carnaval, por exemplo, né? E voltava para casa naquele grupinho nosso de 10, 12 meninas, meninos, enfim, a gente voltava a pé para casa, andava 3, 4 quilômetros a pé, 4, 5 horas da manhã, e ficava na rua até tarde. Enfim, não tinha. Era uma vida muito, muito tranquila, muito saudável. Eu tenho muita saudade daquela época. Eu continuo morando em Campinas porque nasci aqui, meus familiares todos estão aqui. Na verdade, eu deveria ter mudado daqui, né? Porque todo o meu trabalho está em São Paulo há mais de 20 anos, né? Então, mas eu fiz essa opção porque o trabalho é meio flexível, então você tem alguns períodos de folga, você não tem necessidade de ir todos os dias, aí fica tranquilo. Como é que você entrou para a comunicação? Eu acho que as pessoas nascem vocacionadas para determinadas coisas, né? Eu descobri a minha vocação muito cedo. Eu sou o mais novo de 4 irmãos. Os meus irmãos jogavam muita pelada ali no nosso bairro, né? Naquele tempo havia muitos campinhos, a gente tinha algo que não tem mais hoje, é por isso que está difícil de encontrar com tanta facilidade bons jogadores, né? Boas revelações. Naquele tempo, só no nosso bairro, no raio de 2 quilômetros, a gente tinha aí mais de 5 campos de terra, e a gente fazia campeonatos dos times do bairro, 4, 5, 6 times, era muito legal, né? E os meus irmãos é que participavam mais disso, os mais velhos, né, da rua. Eu era criança de 8, 9 anos, mas já naquela época, quando eles jogavam, eu ficava na lateral do campo, narrando, pegava alguma coisa, uma latinha, alguma coisa que fingindo que era microfone. Alguma coisa que representasse um microfone e ficava irradiando, né? Então, já desde aquela época eu tinha essa
essa paixão pelo rádio, porque o rádio naquele tempo era muito forte, né? Era muito forte. Eu aprendi a gostar de rádio com a minha mãe, ouvindo as novelas, né? Segurando ali na ponta daquele fio que servia de antena, porque ela ouvia as novelas da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que na época, guardadas as proporções, a Rádio Nacional do Rio era o que é hoje a TV Globo. Principalmente era uma força espetacular nas rádios novelas. E a minha mãe, ela não perdia nenhuma novela, né? Dos ídolos do rádio daquela época, Roberto Faisal, Daisy Lust, Rodolfo Maia, pessoas que depois foram para a televisão, mas no rádio era uma coisa espetacular. E eu comecei a gostar do rádio ouvindo a Rádio Nacional do Rio, que tinha, além das novelas, tinha ótimos locutores, programas de auditório. Enfim, a paixão, ela existe desde muito cedo, né? Aí veio a sua paixão pelo rádio, aí você entrou como narrador esportivo. Não, eu fui trabalhar no rádio, meu primeiro emprego, que foi na Rádio Educadora de Campinas, que hoje é Rádio Bandeirantes, mas na época já era do Grupo Bandeirantes, foi a minha primeira vez no rádio. Levado por um professor meu, eu sabia que ele era comentarista da rádio nas horas de folga dele, ele gostava, era um negócio assim, um hobby que ele tinha. Eu conversando um dia com ele, falei, eu tenho muita vontade de trabalhar no rádio. Ele falou, eu vou te levar lá, você faz um teste de locutor. Aí eu fui, me deram lá uns textos, eu li e tal, eu fui aprovado. Tinha uma vaga, eu fiz o teste no meio da semana, já no domingo eu comecei apresentando o programa esportivo que tinha no domingo à noite. Começava depois da rodada e ia até altas horas, né? Dava informação de tudo, de tudo. Todos os campeonatos, série A, B, C, D, campeonatos do interior. Uma jornada esportiva. Enfim, não, era uma resenha esportiva que deixava todo mundo por dentro de tudo, de tudo, de tudo. Campeonatos internacionais e tal. O Lombardi Neto, que era o chefe do esporte na época, que era o radialista mais famoso da cidade, era um sujeito muito rigoroso e um apaixonado, um dos maiores apaixonados por rádio que eu conheci na minha vida. E o Lombardi era rigoroso, exigia que tudo fosse feito com muito critério. Enfim, o programa tinha noites de domingo que a gente recebia telefonema das grandes rádios, a Tupi de São Paulo, querendo resultados que eles não tinham e que nós tínhamos, né? Então, foi a minha primeira vez no rádio, eu como locutor, narrador de texto, leitor de textos, né? Depois eu passei a apresentar alguns programas musicais, mas eu nunca narrei futebol no rádio. Só na TV? Eu comecei a narrar futebol na TV. Eu no rádio só tive uma experiência quando eu era correspondente da Jovem Pan em Campinas. Nos jogos daqui eu fazia posto, né, que a gente chama de posto, nos jogos da Ponte, do Guarani, para informar durante o jogo principal, né? Na época o Zé Silvério, o Osmar Santos eram os narradores da Jovem Pan, e eu fazia posto em Campinas, entrava a cada X minutos, né? E aí em Campinas, como é que estão as coisas e tal? Aí eu entrava e falava aqui, Guarani 0, Palmeiras 0 e tal. Era a única coisa, mas num dia, o jogo comando era em São Paulo, era um jogo do Corinthians, que terminou mais cedo do que o jogo que estava rolando em Campinas, que era Guarani e Palmeiras. E eles enrolaram lá até onde deu, e terminou muito mais cedo. Aí chegou um momento em que não tinha mais como encher linguiça lá em São Paulo, e o Silvério era o locutor. Ele falou, bem, Oliveira, não tem jeito, vou passar a bola para você, narra daí. Faltava acho que uns 5 minutos de jogo, e eu tive que narrar, e era um jogo Guarani e Palmeiras, né? Narrei 5, 6 minutos e tal. Foi uma experiência muito legal. Mas o rádio exige muito mais fôlego. Exatamente. O rádio é velocidade, a emoção, enfim, você tem que fazer a imaginação, desenvolver a imaginação do ouvinte, né? Eu hoje não são raros os locutores que se comparam aos locutores daquela época áurea do rádio, né? Eu me lembro do Pedro Luiz, por exemplo, que era fantástico, né? O Pedro, você ouvindo uma narração do Pedro Luiz,
você se sentia dentro do campo, né? Porque ele te posicionava exatamente aonde a bola estava, em que setor do campo. Era um negócio, o Pedro Luiz era impressionante, impressionante. Então hoje você não tem mais isso, hoje você tem muita vinheta, muito oba-oba, muita conversa durante as transmissões, enfim, são raros o Silvério. Citei o Silvério, por exemplo, que é um maravilhoso narrador, junto com mais 2 ou 3 aí, são realmente os papas da coisa. Hoje a gente conversa no nosso Papo de Casa, temos a honra de encerrar o nosso último Papo de Casa dessa primeira temporada com o Oliveira Andrade. Oliveira, como é que foi a sua entrada na TV? Então, eu tive uma pequena experiência na televisão, na TV Record, no ano de 71. Eu fui trabalhar como repórter, quem me levou para lá foi o Fausto Silva, que também começou a carreira aqui em Campinas. De Campinas. Não, ele não é daqui, ele nasceu em São Paulo, depois morou um tempo em Tatuí, morou em Ribeirão Preto, morou em Araras, até chegar em Campinas, onde os pais dele se estabeleceram. O pai dele é economista, a mãe é professora. E ele, a gente pode dizer que ele é um campineiro, né? Porque passou a maior parte da vida dele aqui, estudou no Colégio Culto à Ciência, contemporâneo da Regina Duarte, e nós ficamos muito amigos, e o Faustão foi para a Record. A Record e a Jovem Pan, que eram da mesma família, dos Machado de Carvalho, funcionavam no mesmo prédio lá no aeroporto. Ele foi para trabalhar na Record, e aí uns meses depois ele falou: pô, você tem que ir para lá, eu vou te levar para lá e tal. E me levou lá, eu conversei com o chefe do jornalismo, e eu fui contratado, resolvi abraçar, fui trabalhar como repórter de rádio, da Rádio Record. E aí durante um período eu comecei a fazer reportagem para televisão. Tinha um jornal que era famoso, apresentado pelo Antônio Delfiol, porque a Record naquele tempo ainda era o fim da grande TV Record. Eu peguei o fim, né? Mas ainda era uma das emissoras de maior audiência, era o que é hoje a TV Globo, né? Guardadas também as proporções. A Record foi maravilhosa, não a Record de hoje, né? Eu estou falando da Record, emissoras unidas, né? Da família Machado de Carvalho. E aí eu comecei a fazer reportagem para esse telejornal, que era o Mapa em Bovietone, apresentado pelo Antônio Delfiol. E era um sucesso esse telejornal. Fazia reportagens, meu chefe de reportagem, outro que já morreu também, infelizmente, assim como o Delfiol, o Reale Júnior, com quem aprendi muito. E cheguei até a apresentar esse jornal umas 2 ou 3 vezes que o Delfiol teve que se ausentar, me colocaram para apresentar. Então foi uma experiência rápida que eu tive na televisão. Porque eu não aguentei São Paulo, não aguentei um processo de falência, quase falência da TV Record, que entrou num buraco. Isso te terrível. mexeu? Não, na verdade, isso me incomodou, porque a gente não ganhava grandes coisas e nesse período aí de quase falência da TV Record, as coisas começaram a ficar muito mais difíceis ainda, né? Salário atrasado. Eu me lembro até hoje quantas vezes cheguei para receber salário, né? Que era num guichezinho assim, que era o setor financeiro da televisão. Quantas vezes eu cheguei e vi alguns grandes artistas, né? Aracide Almeida, Adoniran Barbosa, sentados ali, esperando para receber, e o cara abria aquele guichezinho às vezes e falava: não tem nada, e hoje não vai ter. Então, pô, eu já morava mal, né? Eu vivia mal. Eu resolvi ir para São Paulo, falei: bom, eu vou dar um start nessa carreira, numa grande emissora e tal, mas aí tive que voltar. Eu tive que voltar, porque o pagamento começou a atrasar, eu morava mal, tinha que pedir dinheiro para o meu pai emprestado. Isso me incomodou. Eu falei: quer saber de uma coisa? Vou voltar. Voltei para cá e voltei para o rádio aqui, voltei para a Rádio Educadora e voltei a fazer os programas que eu fazia, programas musicais, fazia um pouco de esporte, fazia reportagem de campo, né, nas transmissões esportivas, passei a ser correspondente da Jovem Pan, e fiquei por aqui até um pouco antes da EPTV ser inaugurada. Eu recebi um convite para apresentar um programa na Jovem Pan, no São Paulo Agora. São Paulo Agora era um programa que tinha muito sucesso
à tarde, na grade da Jovem Pan, e era apresentado pelo Ney Gonçalves Dias, e o Ney saiu. Saiu e aí me chamaram, pô, você não quer apresentar o São Paulo agora? Tá, eu peguei, falei, pô, vou apresentar. Saí daqui de novo, fui para a Jovem Pan, isso devia ser o que, janeiro, fevereiro de 79. Aí, um pouco antes de outubro, me chamaram, olha, nós vamos inaugurar a TV em Campinas, você não quer vir trabalhar aqui, você não quer ser repórter, é uma afiliada da TV Globo, é um negócio muito legal e tal, e eu não tive dúvida. Veio? Eu deixei a Jovem Pan e acertei para ser um dos repórteres desse início de TV Campinas, né, em 79. A TV foi inaugurada em outubro de 79. Aí eu fiquei um tempo como repórter, até que, acho que 2 anos depois, não tenho bem certeza disso, eles me convocaram para ser o gerente de jornalismo, diretor de jornalismo da TV Ribeirão, que estava para ser inaugurada. Isso foi em 81, por aí, 81. Eu aceitei. Eu já estava de malas prontas para mudar para Ribeirão, fui para lá com a minha mulher, com a minha família, com os meus filhos e tal, já tinha visto lugar para morar, estava mais ou menos tudo certo. Quando eles mudaram de ideia. De uma hora para outra. Mudaram de ideia e decidiram que eu teria que ficar em Campinas. Assumi a direção em Campinas e acumulando também em Ribeirão Preto, né? Eu coloquei uma pessoa lá em Ribeirão, da minha confiança, e eu ia lá periodicamente. Fiquei controlando as duas coisas. E me arrependo disso. Sinceramente, me arrependo de ter aceitado, porque cargo de chefia, cargo de direção, te traz um ônus muito pesado, né? Muita dor de cabeça? Não, é dor de cabeça, pessoas que às vezes não te respeitam, né? Você quer ajudar e ao mesmo tempo essa pessoa não se ajuda e acaba te complicando. Eu tive muitas decepções nesse período aí, até que eu acabei, eu já fazia também de vez em quando, eu comecei a fazer narração para televisão de futebol. Por quê? Porque a Globo, ela pedia que os jogos que a gente gravava aqui do Guarani e da Ponte, a gente gravava para gerar no fim dos jogos, a gente gerava os gols. Eles começaram a pedir que os gols fossem narrados, para facilitar o trabalho lá em São Paulo de edição e tal. Aí eu resolvi, falei, quer saber de uma coisa? Eu vou lá narrar. Aí a gente ia com uma câmerazinha, tá, instalava o áudio e eu narrava o jogo inteiro. Narrava o jogo inteiro e eles geravam os gols, já iam gerados com narração para Bom Dia São Paulo, para Globo Esporte, para os jornais todos lá. E eles começaram a gostar da minha narração, entendeu? Tanto que quando surgiu a oportunidade, me chamaram, olha, fala aí com o pessoal em Campinas que nós vamos te usar aqui, porque nós vamos precisar, tem alguns jogos que não tem jeito, nós vamos precisar de você narrando. Ou seja, a IPTV aqui foi uma ponte para você ir para a Globo São Paulo. Exatamente, aí comecei a narrar, comecei a fazer freela, né? Para a TV Globo São Paulo, em alguns jogos, eu fazia freela. Tanto que eu narrei finais de Campeonato Paulista de 82, de 83, jogos do Corinthians. Se você for lá no Museu do Corinthians, tem lá os jogos com narração minha. Eu nem era contratado ainda da TV Globo. Eu trabalhei em Campinas até 85, mas eu fazia esses freelas, né? Copa de 82, eu fiquei no Rio 30 dias de stand-by. Cheguei até a narrar alguma coisinha na Copa de 82. Quando teve problema de sinal de áudio, eu tive que narrar do Rio. Era um jogo, que não era jogo do Brasil, era um jogo do Peru, não vou lembrar. Então foi assim, até que em 85 eu acabei realmente no limite da minha decepção, saindo aí da TV, e já tinha alguma coisa conversada com a Globo. Eu saí daqui, abandonei o cargo de chefia. Se eu não abandonasse, eles iriam abandonar, eles iriam me meter um pé no traseiro, né? Porque o clima não estava nada legal, em função dessas coisas que eu te falei, para colocar bem no popular, de trairagem de algumas pessoas. Então, mas aí sim, aí eu fiz o que eu podia ter feito de melhor na minha carreira, que foi
ser contratado pela TV Globo para ser um dos narradores, e fiquei lá durante fiquei 13 anos. 13 anos. E pela Globo você narrou alguns jogos da Copa do Mundo também? Não, narrei jogos da Copa de 86, Copa de 90 e Copa de 94. Tem algum jogo, qual é o jogo mais marcante que você narrou na sua carreira? Tem algum, Oliveira? Tem vários jogos, né? Assim, da minha época na TV Globo, eu posso te dizer que um jogo que foi muito marcante foi a decisão da UEFA, da Copa UEFA, que eu fui fazer lá em Wembley, o velho estádio de Wembley, Copa UEFA de 91-92, que foi decidida entre Barcelona e Sampdoria, com um gol na prorrogação do Ronald Koeman, cobrando falta. Foi um belíssimo jogo. Na Sampdoria jogava o Toninho Cerezo, e o Wembley é um templo do futebol, né? No novo eu ainda não fui. Mas no velho estádio de Wembley, nossa, quando você pisa ali, você sente até uma emoção realmente diferente, né? Então esse foi um jogo sensacional, até porque na nossa bancada de narradores de televisão, nas nossas posições ali, bem próximo de mim, tinha uma equipe da BBC. Eu fiz esse jogo com o Raul Plasma e o repórter foi o Pedro Bial. E bem perto de mim ali tinha uma equipe da BBC e eles ficaram impressionados com o meu grito de gol, né? E aí depois do jogo, a garota da BBC, que era a produtora, veio falar comigo se eu podia repetir a narração do gol para eles. Eu tive que repetir a narração do gol com aquela mesma ênfase depois do jogo e tal. E eu não sei nem onde eles usaram aquilo, mas eles ficaram, sabe, acho que eles não tinham ouvido um grito de Tarzan daquele, né? Porque realmente foi uma coisa assim... Com emoção. Não, com emoção, porque o Wembley lotado, decisão de Copa UEFA, é uma coisa fantástica. Quando você narra o jogo, ainda dá aquele frio na barriga? Sempre dá, né? Não só em narração de jogo, eu participo às vezes de alguns programas lá na Band, sempre... Se perder o frio na barriga, esquece, né? Já era. Tem que ter esse frio na barriga, né? Nas narrações, principalmente, dependendo do jogo, tem muita coisa envolvida. Eu fiz agora alguns jogos, foi a última cobertura da Band, aliás, da UEFA, da Liga dos Campeões. Fiz até a decisão, a última agora, e tem muita coisa envolvida, é muita informação, sabe? E você não pode deixar passar, né? Sob pena hoje com rede social, de você ser espinafrado nas redes sociais, porque tem um público muito grande para jogo internacional hoje, coisa que não tinha até algum tempo atrás. Hoje você vê criança torcendo para Real Madrid, para Barcelona, para Bayern de Munique, né? Você vê gente com camisa desses times na rua, e eles acompanham tudo e sabem tudo, e tem alguns que sabem muito mais do que nós, eu te diria, porque eles são extremamente fanáticos, ligados e acompanham tudo, os sites internacionais, entram no site do clube, trocam mensagens, enfim. Então a gente também tem que acompanhar isso, para não... Oliveira, você 50 anos de carreira, contando rádio e televisão, como é que é para você ver aquelas velhas gerações, as pessoas que te acompanhavam há muitos anos atrás e hoje, filhos dessas pessoas que te acompanhavam te acompanham hoje? Como é que é para você como profissional? Eu só posso te dizer que é muito gratificante, sem dúvida, muito gratificante. Eu encontro sempre muita gente que isso que você colocou, que o pai acompanhava e hoje me acompanha também, né? Eu acho isso muito legal, é muito bom, sabe? É sempre muito bom quando você sente retorno do teu trabalho em qualquer circunstância. Eu acho isso ótimo. Às vezes eu estou em algum lugar, as pessoas me param, vêm conversar, pedem para fazer selfie. Eu atendo com muito carinho, com muita atenção, porque é o nosso público, né? É a razão da gente existir, né? Oliveira, a gente vive num momento em que a tecnologia vem tomando conta de tudo.
Como é que você vê hoje a profissão de jornalismo, a profissão de narrador esportivo, hoje as grandes emissoras de televisão fazendo alguns cortes? É preocupante? É muito preocupante, sem dúvida. O momento, eu não esperava ver isso tão ruim assim, sabe? O momento é bastante caótico. Em todos os níveis, a crise bateu forte nos meios de comunicação, principalmente na imprensa escrita. Nós acabamos de ver aí a Abril colocando mais de 800 pessoas na rua, fechando publicações e com uma dívida que ultrapassa 1,5 bilhão de reais. Vai tentar uma recuperação judicial, não sei se vai conseguir. Na própria Bandeirantes há um realinhamento. A empresa foi obrigada também a abrir mão de vários profissionais, alguns profissionais antigos, com muito tempo de casa, mas é um enxugamento que se faz necessário porque não há como cumprir, de repente, a folha de pagamento, né? Então não tem outra saída, porque além da crise ter encurtado as verbas, boa parte dessa verba que ficou curta também está sendo pulverizada em outras plataformas. Hoje você já vê grandes anunciantes na internet, né? Esse me parece anunciantes fortes. Esse me parece ser o canal, né? E isso fez com que a verba que ficou curta por causa da crise também fosse pulverizada, né? Então tá muito difícil, até para poderosa TV Globo as coisas estão complicadas, né? E a gente vê também, Oliveira, se fala muito na monopolização da Rede Globo nos campeonatos, tanto Libertadores quanto Brasileiro, e a Bandeirante, a emissora com a qual você trabalha hoje, ela deixou de transmitir há algum tempo atrás Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, e esse ano também não transmitiu a Copa do Mundo. Como é que está o nível de esportes na Bandeirantes? Então, a Bandeirantes tinha uma longa parceria, né, com a TV Globo, porque a TV Globo, em função do poderio financeiro, econômico, ela passou a adquirir os direitos dos principais eventos esportivos. E, a partir daí, ela firmou uma parceria com a Bandeirantes, cedendo para a Bandeirantes os jogos, evidentemente que não de graça, né? A Bandeirantes ajudando a Globo a pagar por esses direitos esportivos, pagando, evidentemente, uma parcela muito menor, mas pagando, né? Campeonatos regionais e campeonato brasileiro, a própria Liga dos Campeões da UEFA, porque para descaracterizar o monopólio. Para a Globo é importante ter alguém fazendo, mas a coisa chegou também num limite em que o que aconteceu? Não dá, se você for analisar friamente, não dá para você ficar fazendo o mesmo jogo que a TV Globo. Olha, eu vou ceder para você, mas você vai fazer os jogos que eu quiser que você faça. Imagine se a Globo toparia, e isso seria o ideal para todo mundo, para gerar empregos principalmente. Imagine se a Globo toparia dividir esse bolo, falar, olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir, vamos pagar X milhões por esse evento aqui, Campeonato Brasileiro. Vocês topam rachar no meio? Vamos rachar no meio, então, esse custo. Vocês fazem os jogos de quarta-feira, faz o Corinthians na quarta-feira, por exemplo, e nós fazemos o São Paulo na quinta. Vocês fazem um jogo no sábado e nós fazemos um jogo no domingo. Esse seria o ideal, né? Porque aí você dá uma alternativa, uma opção para o telespectador e proporciona, evidentemente, uma audiência maior para a TV Bandeirantes, que vai fazer um jogo sozinha na quarta ou na quinta, não importa. Na data que a Globo quiser escolher, olha, então nós vamos fazer assim, nós ficamos com o Corinthians, vocês ficam com o São Paulo. Enfim, a Globo continuaria mandando nessa grade, nessa tabela, né? Mas daria a oportunidade da Bandeirantes fazer um jogo com exclusividade, né? 2 jogos por semana com exclusividade. Um na quinta e o outro no sábado, à noite, por exemplo. Mas sabe quando a Globo vai concordar com isso? Nunca. Porque já imaginou se a Bandeirantes coloca um jogo na quarta-feira ou na quinta, não importa, no horário nobre, em cima da novela da Globo,
é evidente que vai roubar uma belíssima fatia de audiência da novela. Com isso então, também não tem como. É por isso que a parceria só permitia fazer jogos, os mesmos jogos que a TV Globo. Aí o que acontece? Você pega um jogo que a Globo normalmente vai dar uma média de 25 pontos. A Bandeirantes ficava normalmente com 5, com 6, com 7, com 5, com 4, com 5, você entendeu? E aí vendia, a Bandeirantes conseguia vender, mas não pelo mesmo valor que a Globo negociava suas cotas. As cotas na Bandeirantes, em razão desse baixo índice de audiência, ela tinha que vender sempre por um valor muito abaixo do mercado, porque os principais anunciantes da Globo correm na frente e acerta. E acerta. Depois que ela acerta, é que ela permite que você coloque o seu plano comercial no mercado. Né? Mas é péssimo isso, né? Todo mundo, né? É péssimo isso, e a gente torce diariamente lá para que essa parceria de alguma forma possa ser reativada, porque os principais eventos estão com a TV Globo. E outra coisa que tem também prejudicado, não só a Bandeirantes, até a própria TV Globo e os outros canais, alguns não querem nem ouvir falar em esporte, caso do SBT e da Record no momento, né? A Record ainda tem aí direitos dos Pan-Americanos, que vão ser, acho que no ano que vem, e faz lá um programinha ou outro de esporte para se manter, para não dizer que está totalmente omissa, né? Mas o que está prejudicando muito é o custo, é o valor dos direitos esportivos. Agora mesmo a gente viu uma briga aí pela Liga dos Campeões da UEFA, a Globo abriu mão. Para a Globo abrir mão de um torneio espetacular, né, sensacional, que é a Copa dos Campeões, a Liga dos Campeões da UEFA, é porque o valor é exorbitante. Não tem como. E ainda mais porque a UEFA vende primeiro os seus 2 patrocínios, né? Agora são 2, antes era um só. No passado foi a Heineken. E a partir desse ano já entrou o Banco Santander. Então ela é obrigatório para a Globo, que repassava para a Bandeirantes também era obrigatório, você veicular os comerciais de Heineken e Santander, além de ter que vender as suas cotas no mercado. Ou seja, ficava inviável. Não, além de não receber nada por Heineken e Santander, que faz parte desse pacote, você tem que pagar um absurdo, nem sei, não me pergunte quanto é, não sei, mas é uma fortuna. É uma fortuna. E a Globo falou, o quê? Não. E não só a UEFA, os direitos do campeonato italiano também, ninguém quis. O francês parece que foi ninguém quis francês, ninguém quis o italiano. A Rede TV comprou. A Rede TV não comprou. A Rede TV, ela fez um esquema que a Bandeirantes poderia ter feito também, mas a Bandeirantes chegou atrasado. Teria feito a Bandeirantes. Por quê? Porque não ia ter custo. Porque o direito é da ESPN. E a ESPN poderia repassar para quem ela quisesse. Então ela fez um esquema com a Rede TV, que teria feito com a Bandeirantes, que foi repassar de graça. Só o acerto, posso estar enganado, mas acho que foi isso também lá, porque era essa a proposta que tinha para a Bandeirantes, que era de dividir qualquer cota possível de patrocínio que fosse vendida. Bom, se vocês venderem 5 cotas por 20 milhões, 10 milhões para vocês, 10 milhões para nós. Fica entendeu? Bom. É meio a meio. E não teria que pagar o custo do direito da Premier League, do campeonato inglês. Então isso aí caiu no colo da Rede TV, como teria caído no colo da Bandeirantes. É que a Bandeirantes bobeou. Agora, o italiano, por exemplo, é um absurdo o que querem pelos direitos do campeonato italiano, que, por sinal, talvez esse ano aqui deu uma melhoradinha, porque nos 2, 3 últimos anos foi péssimo. Campeonato horrível. Agora, com a chegada do CR7, Buffon foi para lá também. Enfim, vai haver um pouco mais de interesse, porque o nível técnico do italiano caiu muito em relação àquele italiano que a própria Bandeirantes exibiu aqui durante muito tempo, né? Nos olhos tempos de Milan, do Arrigo Sacchi. Enfim, era um outro campeonato, né? Era um outro campeonato. Agora, ninguém quis o francês, olha, Neymar ninguém vai ver aqui, nem na fechada, nem na aberta. Ninguém quer, porque não dá para pagar. A atual conjuntura não tem como pagar. Eu estou acompanhando a negociação do campeonato italiano, porque a empresa, que aliás é a única agência aqui no Brasil, que tem representante aqui no Brasil, que é detentora dos direitos,
é dirigida por um amigo meu, ex-companheiro nosso da Bandeirantes, e eu tenho acompanhado, às vezes eu converso com ele para saber, e ele está se empenhando ao máximo para ver se consegue encaixar o italiano, né? Eu acho até que em termos de valores, ele está tentando ver se facilita um pouco as coisas, para poder viabilizar, mas isso tem atrapalhado muito. E vimos agora recentemente o esporte interativo acabar, né? Mais de 250 profissionais no olho da rua. Repentinamente. Porque aí foi uma questão de negociação do canal, né? O canal foi vendido para a Turner e a Turner foi vendida para a AT&T, que é dona da Sky. E pelo fato de ser dona da Sky, ela não pode produzir conteúdo no Brasil. Não pode ter um canal produzindo conteúdo. Então o jeito foi acabar com o esporte interativo e migrar esses eventos já comprados, principalmente a Liga dos Campeões da UEFA, para os canais TNT e Space. Que, aliás, posso também não estar falando isso com toda certeza. Eu acho que esses dois canais, a produção deles é na Argentina. Entendeu? Então não vai produzir aqui para todos os efeitos no Brasil. Então acho que dá para encaixar lá. Mas essa de fechar o esporte interativo foi uma bordoada daquelas, né? Juntando isso com a editora Abril e com mais os outros companheiros que já foram demitidos aí nos últimos 2 anos, em todas as emissoras, mas é extremamente preocupante. Eu se estivesse agora começando, tivesse aí com 10 anos de carreira, eu já estaria pensando seriamente num plano B, sabe? Um plano B, vou vender cerveja na praia, né? Fazer qualquer coisa aí, porque tem alguma atividade... A comunicação... Tem alguma atividade paralela, porque a gente não sabe o que é que vai virar isso, né? A época dos grandes salários também, esquece. Esquece porque só mesmo os que têm possibilidade de faturamento, de um grande faturamento, você pega os apresentadores de entretenimento, né? Faustão, para dar um exemplo, que é um cara que traz um faturamento extraordinário para a emissora. Então, esse ganha, além de um salário que eu não sei de quanto é, mas não deve ser pouca coisa, ele ganha em cima dos merchans que ele faz. Então, eu li outro dia isso, pode até haver um exagero, mas uns 5 milhões por mês. Sim. Né? E deve ser, e merece. Eu conheço o Fausto há muito tempo, sempre batalhou, sempre se dedicou muito à carreira dele, e merece. Mas ele traz faturamento, né? Tanto que a própria Globo, que sempre foi muito, mas muito rigorosa com os profissionais da área de jornalismo, não permitindo que eles fizessem qualquer tipo de atividade publicitária, né? Não pode anunciar, nem mesmo narrar em off um texto comercial. Já abriu mão disso. Está começando a abrir mão disso, fazendo alterações em seus contratos para permitir que também os profissionais, principalmente da área de esporte, Galvão Bueno, o Kleber, enfim, eles possam, quando chamados, atender e faturar uma grana extra, porque os salários, Só cortando. Oliveira, aí não tem como não falando de tudo isso que está acontecendo no nosso meio, falar da situação econômica do Brasil. Como é que você acha, o que você acha do Brasil, o que você espera do Brasil daqui a alguns anos? Daqui a alguns anos eu gostaria que isso começasse a acontecer já a partir do ano que vem. Que é preocupante, é muito preocupante. Não, a gente conversava aqui em off, né, sobre os brasileiros que estão deixando o país, buscando alternativas lá fora, principalmente em Portugal. Tem muita gente indo e se desiludindo também, né? Porque a não ser que você tenha uma retaguarda financeira boa para se manter fora do Brasil, como é que você vai fazer, né? Emprego não está fácil em lugar nenhum. Sim. Principalmente para estrangeiro, né? Então você tem que, não no caso de Portugal, mas quem vai para Estados Unidos, para Inglaterra, por exemplo, se não dominar o idioma, então bye. É complicado. E eu não gostaria de deixar o Brasil, sabe? Mas tenho vontade. Às vezes eu tenho vontade. Já te passou pela cabeça? Porque a situação te leva a pensar assim, né? Porque chegou num ponto em que
Não sei dizer para você qual é a melhor saída, se é mesmo o aeroporto, né? A melhor saída. E o duro é que a gente não consegue ver uma luz no fim do túnel. Não. Você analisa, eu acompanhei o primeiro debate dos presidenciáveis, meu Deus do céu. Não tem ideias. Eu não consigo, sincero e honestamente, eu não consigo ver uma luz no fim do túnel, com nenhum deles. E o ponto que o Brasil... O grande problema do Brasil, e isso eu não sei se vai ter solução, quando é que vai ter solução. Solução tem, eu não sei quando. Mas nós precisamos fazer uma reforma partidária urgentemente. Não tem cabimento 35 partidos, a maioria verdadeiros balcões de negócio. E as regalias que eles têm? Não, verdadeiros balcões de negócio. O sujeito funda um partido para poder se locupletar, para poder usufruir de fundo partidário, das verbas todas e negociar apoio. Isso é uma pouca vergonha. Quem é que vai governar? Quem é que vai ter estabilidade para governar? Governabilidade, se não fizer uma amarração com todos esses caras. Não vai conseguir, então por isso é que eu não acredito em ninguém. Veja aí o Geraldo Alckmin, que é até um cidadão que me parece muito correto, muito honesto, gosto muito do Geraldo Alckmin, mas até ele teve que se render ao tal centrão para poder arregimentar apoio para a sua candidatura. E aí, depois que ele foi eleito, como é que vai ficar? Ele vai sair distribuindo cargos, como fizeram todos os outros, como fez agora recentemente o Michel Temer, né? Que teve que distribuir uma fortuna aí para conseguir apoio, para conseguir chegar ao final do seu mandato. Não dá. Eu não acredito. Vejo, por exemplo, o Bolsonaro crescendo nas pesquisas. Para você, ouve o Bolsonaro, como eu já acompanhei em alguns debates e entrevistas, eu acho que o Bolsonaro é um sujeito que ele vai ficar refém do economista que fez o programa econômico do governo dele, né, o Paulo Guedes. Ele vai ficar refém do Paulo Guedes, vai ficar refém, porque eu não entendo nada disso, eu não entendo bolhufas de economia. Tá, mas como que você não entende bolhufas se você vai ser presidente da República? Eu vou deixar isso na mão dos ministros. Então não preciso de você lá. O que é? Vai ser uma samambaia lá no Palácio do Planalto e os caras é que vão tocar? Então, sabe, e aí o que mais me incomoda é que ele, por exemplo, está crescendo nas pesquisas. Não, e o povo está pensando o quê, então? Oliveira, hoje, na sua concepção, você vê alguém ali com credibilidade para dirigir o país? Credibilidade que eu digo para trazer investimentos do exterior para cá? Não, eu sinceramente... Eu acho que falta credibilidade hoje. Não, falta credibilidade. Eu gosto muito do Alckmin. Não creio que ele vá conseguir levantar a candidatura dele, está muito atrás. Vai depender muito do tempo de televisão, né, dos programas de televisão, mas não acredito. Gosto do Álvaro Dias também. Acho que o Álvaro Dias é um cara correto, fez bom governo lá no Paraná, mas também com poucas chances, porque não tem tanta popularidade, né? Mas, sincero e honestamente, analisando friamente, eu não vejo como, por mais honesto, decente que seja o candidato, por mais bem intencionado que ele seja, eu não vejo como fazer um bom governo se ficar atrelado a esses partidos todos. Porque é barganha pura. Olha, nós vamos te apoiar, mas nós queremos X ministérios, hein? Aquelas secretarias, aquelas autarquias. Esse jogo aí você sai distribuindo o cargo. Você bota um cara que é mecânico para cuidar da saúde, você acaba botando um açougueiro para cuidar dos transportes. Então como é o caso que aconteceu agora com o Ministério do Trabalho. Você vai acreditar no quê? Com a filha do Roberto Jefferson. Pois é. A maior decepção minha em termos de política, como de milhões, o nosso Luiz Inácio Lula da Silva. Depois de todo aquele discurso, depois daquela longa campanha até conseguir se eleger a primeira vez, aí a gente vê o Lula abraçado com Paulo Maluf e com outros tantos, né?
Você vai acreditar no quê? Não dá. Oliveira, para a gente encerrar esse papo, hoje a gente recebe no Papo de Casa Oliveira Andrade. Vamos voltar um pouquinho para o esporte. Como é que você vê hoje os times brasileiros? Muito fraco. No meu ver, muito fraco nos dias de hoje. O nível está muito abaixo deixando do que muito a gente já viu, deixando a desejar. Outra coisa que tem atingido duramente o Campeonato Brasileiro são os campeonatos paralelos, né? Os times que estão disputando campeonatos paralelos, Copa do Brasil, Libertadores, a Sul-Americana, enfim, eles acabam poupando jogadores, escalando times reservas para alguns confrontos, e isso facilita os mais fracos. Né? Graças a Deus, o São Paulo está reaparecendo, que é uma equipe muito querida, muito forte, é uma das forças do futebol brasileiro. Isso é bom, porque fez um planejamento tendo à frente um cara que eu admiro muito, com quem eu trabalhei, meu amigo, gosto demais dele, o Raí. Foi a maior tacada que o São Paulo poderia ter dado. O Raí com o Ricardo Rocha e o Lugano assumiram o futebol, tanto que o presidente, que é não vou dizer que ele é incompetente, mas é um cara muito difícil, né? O Leco se afastou totalmente. Você não ouve falar do Leco nos últimos 3 meses aí, não ouvi falar nada do Leco, porque os 3 chegaram na hora, deixa com a gente. E são pessoas de muita credibilidade, principalmente o Raí. Então, para o jogador é muito importante, né? Você ter alguém por trás que é do ramo, que foi craque, que foi campeão, né? Os outros 2 também são jogadores de muita credibilidade. Lugano tem história no São Paulo, Ricardo Rocha foi campeão do mundo. Foi a grande jogada do São Paulo, sem falar que escolheram o técnico que, na opinião deles, pelo conhecimento deles, tinha o perfil ideal para dirigir o São Paulo. Bom, quem é que vocês querem trazer? Nós queremos trazer o Diego Aguirre. Mas por quê? Porque nós conhecemos o Aguirre, o time que nós vamos montar tem o perfil exato para o Aguirre, entendeu? Então, é muito bom que o São Paulo esteja voltando e se aproveitando muito disso aí também. Se aproveitando muito dessa questão de Corinthians, de Palmeiras, de Flamengo, estarem participando de competições paralelas. O São Paulo agora ficou fora da Sul-Americana, melhor ainda. Eu não sou São Paulino, mas eu se fosse São Paulino, estaria vibrando. Não vamos precisar da Sul-Americana, porque o São Paulo vai ou ser campeão brasileiro ou vai se classificar entre os que vão conquistar a vaga para a Libertadores, né? Mas no ritmo em que está, eu vejo o São Paulo com ótimas possibilidades de ser campeão. Agora, o futebol nosso está muito abaixo, né? E vai continuar abaixo enquanto... O futebol europeu não deixa o... Não, enquanto não houver uma mudança, tem que haver mudança. Como o time está embalado, Oliveira, vem o time de fora, oferece bulhufas de dinheiro para um jogador igual o Corinthians agora. Tem que haver mudança. 11 jogadores, 10 jogadores... Principalmente na CBF, né? A CBF continua sendo aquela esculhambação que sempre foi. Sem credibilidade. A CBF só pensa na camisa amarela, né? A CBF só pensa na seleção brasileira. E os clubes que se danem, essa que é a grande verdade. Porque, por exemplo, até agora a gente não tem coincidências com as datas FIFA. Por que não? Por que o Campeonato Brasileiro não coincide com os campeonatos europeus? Tem que, agora tem cabimento o Tite convocar para 2 amistosos michurucas, principalmente contra El Salvador, desfalcar jogadores do Corinthians, jogadores do Flamengo, que vão disputar semifinal de Copa do Brasil, né? Você levar o Paquetá, você levar o Fagner do Corinthians, enfim, para jogar contra El Salvador, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, isso é uma falta de respeito. A CBF só pensa na seleção brasileira e ela vive dando banana para os clubes. Esse é um dos fatores. Esse é um dos fatores que acabaram, de uma certa forma, provocando essa quase destruição do futebol brasileiro. Sem contar que eu não sei como é que isso poderia ser resolvido, né? Mas a questão dos empresários, dos procuradores. Hoje qualquer criança de 12 anos que comece a despontar como um futuro talento já tem empresário. Sim. Né? Sem falar nos que estão indo para fora do Brasil. O Santos faz muito isso também. Né? Sem terem passado profissionalmente por nenhum clube. Tem menino de 12, 13 anos já na escolinha do Barcelona, na escolinha do Real Madrid.
você nunca ouviu falar. Daqui a um tempo você vai ouvir, pô, mas ele é brasileiro. É o caso desse que foi convocado agora pelo Tite, que é do Manchester United. Nunca jogou em lugar nenhum aqui, foi muito cedo para lá, Andréas, né? Andréas Pereira, foi convocado agora. Seleção brasileira. Seleção brasileira é o seguinte, eu gosto muito do Tite, acho que é um sujeito realmente focado, é um estudioso, corretíssimo, e até cheguei a me manifestar publicamente depois da Copa agora, em alguns programas lá da Band, favorável à permanência dele à frente da seleção, mas eu já começo a me arrepender de uma certa forma. Depois dessa convocação e da coletiva dele, eu já, sinceramente, já comecei a me arrepender. Eu não sei se ele vai conseguir fazer um trabalho realmente... Você acha que ele chega até a Copa? Eu não sei, eu já não senti o Tite do mesmo jeito agora, que foi a primeira aparição dele, né, nessa convocação. Eu senti um Tite muito inseguro, meio incoerente. Veja você, por que ele não convocou o Gabriel Jesus? É estranho, né? Se ele insistiu com o Gabriel Jesus a Copa inteira, o Gabriel não marcou um gol e todo mundo pedindo, mexe. E aí, de repente, não convoca o Gabriel. É claro que ele vai ter que fazer uma transição, né? Porque a maioria dos jogadores que estiveram na Copa da Rússia já ultrapassam 31 anos, 30, 31, e ele vai ter que fazer essa transição. Mas para fazer a transição, ele precisa dos cascas grossas. Não dá para ele começar um período de renovação direto, né? Eu vou começar o período de renovação, já vou colocar o Paquetá, eu já vou chamar fulano. Não, ele vai precisar dos cascas grossas para começar, inclusive, com bons resultados no início desse novo ciclo e para depois lentamente ir trocando, né? Mas o que eu espero é que ele reconheça os erros que foram cometidos durante a Copa do Mundo. E você vê um Neymar mais maduro para a próxima Copa? Não vejo. Não vejo. Não. Acho que o Neymar tem um problema que vem de cima para baixo, né? Deixou muito a desejar essa Copa. Deixou a desejar e acho que vai continuar dessa forma porque o influenciador do Neymar é o pai dele, o gerenciador da carreira do Neymar é o pai dele, e o pai dele o quer dessa forma aí, sabe? As coisas vêm da base familiar. Se você não tem uma base familiar maravilhosa, não vai funcionar. Dizem que ele é um espetáculo, que ele é maravilhoso, que ele tem um coração enorme. Eu não duvido disso. Mas eu acho que quem não quer levar as bordoadas que ele levou agora durante a Copa e continua levando, nas redes sociais, virou uma pessoa... Foi uma das mais comentadas. Virou um personagem de humor, né? O Neymar. Quando você não quer isso, você não tem que dar a cara para bater. Se você não quer uma má repercussão, então não saia por aí com seus parceiros fazendo festinha em iates milionários, cheios de mulheres e blá blá blá, sabe? A carreira é curta. E às vezes, por mais dinheiro que o cara ganhe, se ele bobear, ele acaba sem nada, como a gente já viu vários. Né? Eu já vi vários, lamentavelmente. Já vi gente que ganhou muito dinheiro no futebol e que hoje vive aí de fazer joguinho do Master para arrecadar 2.000 no final de semana para sobreviver. Então é preciso muito cuidado. Não acho que seja o caso dele, sabe? Não acho. Mas eu ainda, se você me perguntou, eu ainda não o vejo como um cara maduro, e esse é um dos erros que o Tite precisa reconhecer. O Tite precisa reconhecer que ficou passando a mão na cabeça desse menino o tempo todo. Não, mas ele é ótimo, ele é generoso, ele é boa pessoa. Vocês não sabem o que é sem Neymar. Como assim não sabe o que é sem Neymar? Pô? Que é isso? Que é isso? Veja o exemplo do Cristiano Ronaldo, do Messi. Veja se eles têm esse tipo de problema. Veja se eles saem por aí se expondo da forma como o Neymar se expõe. Vê se eles se permitem tal grau de bajulação, né? Porque jogador de futebol atrai muitos agregados, né? Jogador, artista, de uma certa forma. Você é famoso, você vive cheio de nego querendo te rodear. Muitas mulheres. Mulheres, Marias chuteiras, né? Sim. Que são muito comuns nos vestiários, nos bastidores dos estádios.
e geralmente são as mulheres que acabam com a vida desses caras, como eu sou testemunha de pelo menos 4, 5 casos, né? Então, eu vejo o Neymar, parece que deu um automóvel de presente, deu mais não sei quantos para aquele promotor lá do Rio, aquele Davi Brasil. Aquilo é uma carniça, sabe? Sabe o que é uma carniça? Né? É um cara que vive pendurado em tudo que é artista, em jogador famoso. Ele vive às custas dessas pessoas. E a troco do quê? O que ele oferece para o Neymar, por exemplo? Eu talvez saiba, mas não vou falar aqui, né? Então, eu acho que o Tite tem que reconhecer os erros que ele cometeu. Os erros que ele cometeu. Ele não foi nada fantástico durante a Copa do Mundo. Se você compará-lo ao Luiz Felipe Scolari tomou de 7-1 da Alemanha, e daí? Chegou à fase semifinal, né? O Dunga foi mais à frente do que ele, foi mais além do que ele. Mas porque o Tite foi muito teimoso em relação a algumas peças, né? Aquela coisa não é bem da amizade, né? Do cara da minha confiança, né? Eu acho que ele escalou mal contra a Bélgica, falei isso antes do jogo, e demorou muito para mexer. Além de ter começado mal escalado o time, eu acho que ele demorou para mexer. Porque se ele tivesse mexido no intervalo e tivesse escalado de outra forma o time, nós não teríamos perdido o jogo da Bélgica. Com toda certeza, porque a camisa do Brasil ainda pesa, ainda mete medo no adversário. Então, por que não mexeu no intervalo? Por que começou o jogo com o Marcelo, sem você ter o Casimiro no meio-campo? Era uma temeridade jogar com o Marcelo, porque o buraco ficaria ali, como ficou demonstrado. Basta ver o que aconteceu, né? O Marcelo, a gente sabe, é um excelente lateral esquerdo, mas na hora de marcar, amigo, o buraco é mais embaixo. Até porque, como ele vinha de lesão, era simples para ele. Olha, eu vou escalar o Felipe, porque o Felipe é mais marcador e o Marcelo ainda não está 100%. Se for o caso, eu vou colocá-lo para jogar o segundo. Qualquer desculpa que ele desse, todo mundo ia entender. Todo mundo entenderia. E outra, sem o Casimiro ali, ficou um buraco. E foi em cima disso que o técnico da Bélgica, o espanhol, o Roberto, montou o seu time, e ele demorou para enxergar aquilo que estava acontecendo. Ele ficou ali na lateral do campo e os caras né? O De Bruyne deitando e rolando numa posição diferente do que o Tite imaginou que ele fosse jogar. Mas espera um pouco, se ele pegou a escalação no vestiário antes do jogo, a escalação da Bélgica, falou, eu acho que eles vão jogar diferente, né? Vamos deixar o jogo começar. O jogo começou, peraí, E só não tomou mais porque o Alisson salvou várias também, né? Mas gente, então, daria para ter virado aquele jogo. Eu tenho certeza absoluta que se ele tivesse mexido no intervalo, teria dado para virar. Mas eu desejo boa sorte ao Tite, né? A toda a comissão técnica. A gente precisa de um futebol brasileiro forte, mas vai ser muito importante essa renovação, sem dúvida alguma, e que ele reveja os seus erros e tenha humildade de reconhecê-los publicamente. Não fica com essa lero-lero, com essa historinha, muito nhenhenhé. Chega e fala, errei e acabou, sabe? Reconheça os erros e vamos partir para um novo ciclo. Eu acho importante que você tenha alguém dando continuidade, mas que a CBF também o apoie de uma outra maneira, né? Oliveira, eu quero agradecer demais esse papo. Olha, desculpa, eu acho que eu me alonguei. Imagina, hoje a gente recebeu no Papo de Casa o Oliveira Andrade, o último programa dessa temporada. A gente volta numa segunda temporada direto de Portugal. Opa! Oliveira, quero agradecer demais. Fica à vontade aí para falar com os nossos telespectadores. Eu espero participar de um próximo lá em Portugal, né? A gente ali à beira do Tejo, em Lisboa, ou à beira do Douro lá no Porto. Você é português? Não, descendente de português? Não sou. Apesar do Oliveira, eu não sou. Eu sou descendente de italianos mesmo. Italiano. Os meus avós eram italianos e o meu avô, por parte de pai, é que era cabocão, né? Caboclo mesmo, casado com a minha avó Filomena, também italiana, e que era Oliveira, Gabriel Oliveira Andrade. Mas a gente não sabe exatamente a descendência dele.
Não sei, eu sou mais italiano do que português. Mas olha, tenho Portugal no coração, estive lá agora não faz muito tempo, eu adoro Portugal. Você vai ser feliz lá, com toda certeza. Obrigado, Oliveira. Eu que agradeço. Sucesso, muito obrigado, gente. Um grande abraço e até o próximo Papo de Casa na segunda temporada. Prestigio lá na Bandeirantes. Um grande abraço, tchau.